A raiva, em geral, se manifesta de forma que não ajuda, de forma que, em geral, expressa um manejo não adequado. Ela se expressa muitas vezes em deboche, em colocar um limite excessivo nas pessoas, tipo cortar as pessoas mesmo, não cortar literalmente, mas cortar as relações. Ela se expressa em agressividade, em hostilidade, em comportamentos violentos, em detração, agora nós já sabemos o que é detração, em intriga, por exemplo, e assim por diante. Então, ela se expressa de várias formas, certo? Outra coisa muito interessante que a gente não pode perder de vista é que os estudos sobre raiva mostram que sim, alguns de nós somos mais propensos, ou seja, alguns de nós somos mais raivosos. Tem desde estudos que falam que isso é uma dotação, ou pode ser devido a uma dotação biológica, ou seja, hereditária, então talvez nós tenhamos famílias mais raivosas, talvez nós tenhamos grupos inteiros mais raivosos, mas lembra que numa perspectiva beckeniana, pelo menos, né? A gente não pode separar o que é biológico do que é social, do que é psicológico e das escolhas que nós fazemos. Portanto, gente, nós podemos sim, alguns de nós, sermos mais raivosos do que outros. E isso tem a ver com todas as variáveis independentes que nos forjam, ou seja, que nos tornam quem nós somos. Mas no fundo, tem um ponto extremamente importante, e aí a gente precisa visitar Beck para isso, que é uma formatação. Nós temos uma formatação, talvez, para sermos mais raivosos. E mais raivosos em que sentido? Por quê? Porque a gente tem ideias, conceitos que estão associados com a raiva. Eu preciso compartilhar com vocês o que a TCC diz sobre raiva. Ou seja, a raiva, essa emoção, ela está conectada com quais tipos de conteúdos? A raiva está associada com injustiça. Então, quando nós nos sentimos injustiçados, quando nós sentimos que determinada coisa que está acontecendo com a gente não deveria ser daquele jeito, que não é justo, eu me esforcei tanto e mesmo assim você não reconhece, olha que injusto. Ou então, eu te dou, te dou, te dou e tu não reconhece, não aprova, não me devolve. Injustiça é um conteúdo que está fortemente associado. Ver os outros como abusadores, ou seja, ver os outros como pessoas que vão abusar de mim, que vão usurpar, que vão criticar. Tudo isso também está conectado com ativação de raiva, está conectado com essa emoção de raiva. Eu ver que os meus direitos estão sendo transgredidos, ou seja, desconsiderados. Isso também está conectado com emoções de raiva, emoção de raiva. Eu me frustrar, as coisas não acontecerem do jeito que eu espero que elas aconteçam. Ou seja, eu tinha uma expectativa e essa expectativa não foi alcançada. Então, pode ser uma expectativa de alguma meta que eu ia alcançar, pode ser uma expectativa de receber de volta a atenção, a dedicação, o respeito, o carinho, e não receber. Então, quando está fortemente associado com frustração, ou seja, quando eu me frustro, quando as minhas expectativas, veja que eu não disse minhas necessidades, as minhas expectativas não são atendidas. Às vezes, pode ser que sejam necessidades que não estão sendo atendidas, tá, gente? Mas a conexão da raiva está com a frustração, com a expectativa. Também tem a ver com defesa. Isso é muito importante. Então, quando nós nos sentimos injustiçados, abusados, ou seja, quando alguém nos agride, raiva é uma emoção associada também com o sistema de alerta. Então, gente, nesse sentido, tem até uma relação aí com a ansiedade.
Raiva tem uma função de preservar a gente. Não esqueçam disso. Então, por exemplo, a gente tende a ter uma preocupação muito grande, e não é que não é para ter essa preocupação, com os nossos pacientes que são muito raivosos. Mas também há que termos uma preocupação com pacientes que relatam nada de raiva, que nunca estão com raiva de nada, que não sentem raiva. É diferente eu sentir raiva de eu agir com raiva. Então, que a gente esteja atento a isso. Então, sim, raiva também tem uma questão aí de alerta. E se eu tenho uma história, pensem comigo, gente. Se eu tenho um paciente, alguém com uma história de abuso por parte das outras pessoas, ou pelo menos de se perceber abusado por outras pessoas, é comum que essa pessoa fique irritadinha o tempo todo, por exemplo. Por quê? Porque ela está em alerta. Lembra, a melhor defesa é o ataque? Nós já falamos essa frase. Então, muitas vezes também tem a ver com essa nossa tentativa de nos defender de agressões que nós percebemos vindas do nosso ambiente, certo? É muito comum que esteja associado com crenças e ideias também de que os outros são meliantes, desorganizados, bagunceiros, atrapalhados, agressivos, violentos e abusadores, por exemplo. Ou seja, um montão de coisas. E aí a gente pode dizer, tá, mas como é que fica isso no caso das pessoas que têm acessos de raiva? Bom, gente, os acessos de raiva, eles são como todas as outras manifestações de desregulação emocional. Todas as outras manifestações de quando a gente não lida bem com uma emoção. A questão da raiva é que ela, como eu comentei, que a gente diz para as crianças, ela, quando ela está na sala, ela ocupa uma boa parte da sala, né? Ela inunda a gente muitas vezes, né? E aí, quando a gente não sabe o que fazer com ela, há uma maior probabilidade da gente agir em cima dela, ou seja, agir com agressividade, certo?